Fala galera, belezinha? Professor Felipe Rossi na área para mais uma dica da nossa maratona jurídica. Nós estamos chegando ao fim da nossa maratona e eu estou agora no finalzinho do semestre e ali tivemos uma questão inerente à petição inicial. E pasme, as dúvidas ainda pairam, isso é normal, mas estamos aqui justamente para esclarecê-las. Vamos lá então. Petição inicial, professor, o que ainda tem de dúvida? Vamos salientar agora, vamos lá. Requisitos padrões, vamos lá, basicão. Tu vai ter que delimitar a sua competência, o local onde vai ser processado. Isso aí a gente já sabe, professor. Qual é a regra geral? Domicílio do réu. Se for relação de consumidor, consumidor contra a empresa. Competência relativa, pode ser tanto no réu quanto do autor. Se eu estiver falando ação de alimentos, eu quero uma revisão de alimentos, onde tiver ali a criança. Se eu estiver propondo uma ação, eu sou ali a genitora, estou com a guarda da criança, então vou colocar exatamente onde eu estou, residente domiciliado. Competência, show. Depois, juizado especial, é juizado federal, é justiça comum. Juizado especial, vamos lembrar do teto, até 40 salários mínimos. For justiça federal, até 60 salários mínimos, vai para o juizado especial. Né? Salva aquelas impossibilidades quando a gente tem a própria previsão normativa, né? Que diz, por exemplo, processos administrativos inerentes a servidores e afins. Vara da Fazenda Pública, igual a regra da Justiça Especial Federal. Bem, foi padrão, professor, foi justiça comum, excedeu o valor, precisa de perícia técnica, então vamos para a justiça comum. Show, do momento, vamos lá. Qualificação das partes. Você vai olhar ali, nome, estado civil, profissão, nacionalidade, residente domiciliado aonde, CPF, RG, e-mail. Professor, meu tribunal coloca lá filho de, como assim tem que colocar a origem? Alguns tribunais tinham isso como regimento interno. O Distrito Federal teve isso durante um tempo e depois tirou, não é mais necessário. E-mail eletrônico, se a parte não tiver, não tem problema. Beleza, o que mais tem que ter? O nome da peça, o fundamento jurídico da peça, vai colocar ali uma ação de rescisão contratual, você vai colocar uma ação de indenização, você vai colocar os artigos inerentes a ela, né? Justamente para sua prova do OAB, então muito importante esse detalhe. Depois que eu coloquei o nome da minha peça, o que eu coloco, professor? A qualificação da parte contrária, da parte adversa. Professor, eu não tenho tudo, e agora? Se não tiver tudo, você vai fazer o quê? Você vai abrir um tópico, vai colocar lá o 319, parágrafo 1º, que vai falar que é o instituto que eu digo que é a coisa linda de Jesus, que é pedir ajuda para o judiciário para você poder buscar essas outras informações que tu não tem. Mas digamos que a gente tenha tudo, show, colocou lá bonitinho também. É contra PJ, professor, o que eu preciso colocar? Coloca todo o estatuto inerente à pessoa jurídica. CPF? Não. CN, você vai ter o que ali, gente? É um CPF da pessoa jurídica? Não. Então CPF não vai. Então você vai colocar o CNPJ. Colocou o CNPJ, a sede, fera do baile, colocou lá os documentos individuais dela, que é justamente o local, o nome e o número. Show, do momento. E aí, vamos para o quê? Estrutura FDP, fato, direito, pedido, padrãozinho. Professor, tem gratuidade de justiça, posso colocar antes do fato? Pode. Lembra do artigo 98 do Código de Processo Civil. Coloca lá os fundamentos que legitimam a gratuidade de justiça para o seu cliente, beleza? Show, professor. Coloquei lá, meu cliente é hipossuficiente. Coloco uma declaração de hipossuficiência anexa à minha petição inicial. Fera, aí você vai estar falando que ele é pobre na concepção jurídica, beleza? Então, coloquei isso. Depois, estrutura do FDP. Fato, todas as circunstâncias que ensejaram aquela demanda, lembra? Causa de pedir, substanciação. Eu vou ali estar amarrando o juízo, só pode julgar dentro daquilo, excelência. Então, não pode inventar fato. Então, amarra o juiz. Fato bem delineado, objetivo, sem enrolar demais, mas trazendo todas as especificidades. Direito. Gurizada, na parte do direito tem que colocar o quê? Os fundamentos da sua tese, elencar quais artigos que você está ventilando para embasar o seu direito. Professor, eu quero falar de dano moral, então você vai colocar ali um tópico sobre o dano moral, vai explicar o porquê, vai justificar o quanto. Professor, teve dano material, aí você vai repisar a parte dos fatos, vai trazer o porquê daquele dano material, dano efetivo, ter de ser reparado naquele montante. Beleza, jurisprudência. Coloca com recuo, coloca menção, faz o que a gente chama de similitude fática, demonstra que de fato aquela jurisprudência aproxima daquilo que tu tá ali pleiteando em juízo. Vamos então para o pedido, professor. Show, já entendi. Pedido, você vai pedir primeiro. Ante exposto, requer a gratuidade de justiça, requer que a parte contrária seja citada, você vai falar se você quer audiência de conciliação ou não, desde que o direito permita isso. Você vai querer a procedência da ação para condenar em danos materiais, aí você tem que colocar o valor tanto material, em dano moral
tanto. Tem prova para ser produzida? Tem ali uma questão de uma perícia, alguém para ser ouvido? Você vai colocar ali no pedido. O que mais, professor? Aí você vai pedir a condenação da parte contrária em custas e honorários sucumbenciais. Show! Fera! E aí? Aí agora que eu peguei, coloquei esses princípios básicos, gerais, vamos então fechar a nossa peça. Dar-se a causa, aí você vai colocar o valor da ação, que é o proveito econômico, aí tem que lembrar das regras sobre valores, né? Então, ação de alimentos, 1 ano de alimentos. Se eu estiver falando sobre essa hipótese de dano moral e material, soma tudo. E aí depois você vai colocar ali, ó, dar-se a causa, o valor, tanto, termos em que pede deferimento, local, data, assinatura, OAB. E aí a gente fecha a nossa petição. Professor, e se tiver na hipótese ali testemunha? Se tiver ali testemunha, então você vai colocar o rol de testemunhas logo abaixo. Belezinha? Você vai escrever ali na outra folha, assim, rol de testemunhas. E aí então tu encerra a sua peça. Beleza? Gurizada, um vídeo ficou um pouquinho maior, mas eu acho que esse bizu é do momento. Tamo junto e até a próxima.